Boa tarde. É um prazer estar aqui, um prazer poder dividir esse espaço com o Georgia, com a equipe da Pivô, com vocês, poder conhecer mais sobre o processo, enfim, artístico que vocês estão desenvolvendo. E, sobretudo, eu acho que da gente poder gerar esses espaços, momentos de encontros, conversas, né, que eu vejo a arte aí, né? A arte está nesses processos dos encontros. E eu me chamo Luciara, trabalho em frentes, né, como a curadoria, a educação, a pesquisa, e também me interessa muito o campo dos museus, a memória, e acho que é isso. Enfim, trabalho meio nesses campos, assim, dialogando entre eles. Atualmente eu sou professora no curso de graduação de artes visuais da Fundação Álvares Penteado, aqui em São Paulo, e faço trabalhos independentes para instituições artísticas, culturais. Eu gosto de me apresentar para além, né, dessas instituições que a gente carrega no currículo e que elas vão dizendo um pouco dessas trajetórias. Eu gosto de pensar lá de onde eu venho. Eu nasci numa cidade do interior da Bahia, no sertão, chamada Xique-Xique, que ficou famosa aí nos últimos meses, agora todo mundo conhece. Xique-Xique, Bahia, eu sou de lá. Xique-Xique é uma cidade no noroeste da Bahia, na margem do Rio São Francisco, uma cidade que é um diálogo entre a Chapada Diamantina, né, e a Caatinga. Então, essa questão também da gente estar falando aqui, né, o tema da mesa, né, de falar sobre os territórios, os biomas desse território. Então, para mim, esse é o primeiro lugar que a minha vida, né, enfim, se estabelece, que é a Caatinga, o sertão, e que tem essas relações, por vezes, muito áridas e, por vezes, em abundância de água, quando, por exemplo, o rio enche e ele se torna quase que um mar ali, né? Quem conhece São Francisco nessa região é uma visão, enfim, magnífica de você olhar essa quantidade de água e logo na margem seguinte uma terra super árida. Então, isso me encanta em Xique-Xique e me encanta também pensar a educação sertaneja, né? As pedagogias estabelecidas, exercidas ali. Então, alguns pontos que eu observo, né, desse início da minha vida lá em Xique-Xique, trago comigo hoje também na minha trajetória, na minha pesquisa, nas minhas andanças, que é uma educação, né, a educação sertaneja, ela é uma educação da pergunta. Então, o tempo inteiro as pessoas estão perguntando para as coisas e dialogando com as coisas, não só com as pessoas, né, mas o tempo inteiro está perguntando para o sol, para as plantas, para a terra, o que vai dar, o que não vai dar, o que é possível fazer, o que é preciso ser feito. Então, tem um diálogo, assim, né? A vida é determinada a partir dessas relações de conhecimento com o território. Também é uma educação de itinerante, né? E aí eu acho que isso marca muito a minha vida, porque eu sou uma pessoa também um pouco itinerante. Eu gosto de estar em movimento, eu gosto de dialogar entre lugares diferentes, territórios. E a vida no sertão, ela é isso, né? No sertão você não fica estabelecido em um único lugar, né? Você tem que conhecer bem o que está em volta, porque dependendo das necessidades, precisa saber para onde ir, né? E aí isso vai aparecendo na minha história, na história da minha família. Eu trago algumas dessas relações na minha pesquisa
com fotografias, eu tenho uma pesquisa sobre fotografias pessoais, que eu vou olhando isso, e a educação. Então, Chique Chique tem esse marco, depois a gente vem, minha família migra para São Paulo, e a minha adolescência foi na periferia aqui do ABC, na cidade de Mauá. E aí vem uma outra camada para mim que é importante, que é os movimentos sociais. Então, o ABC paulista ele é muito marcado, né, por ter uma história de movimentos sindicalistas e também sociais. E ali dos 15, 14 anos, a gente estava, quando eu estava com 15, 14 anos, coincidiu com um momento em que o Brasil estava discutindo a implantação da lei de cotas. E isso foi muito importante na minha trajetória, porque, a partir dessa discussão, eu me reconheço negra e reconheço a educação como um ponto importante de emancipação, com o meu vínculo com alguns movimentos, principalmente a Educafro, que eu participei durante alguns anos, e o Instituto Enfio, lá de Mauá, né, que é um espaço, enfim, que atua com educação comunitária e pré-vestibular. E aí, só depois dessa vivência que eu entro na universidade, e aí surgem os museus, os espaços artísticos na minha vida. Então, para mim, essa é a forma de eu me apresentar, é o que é mais importante, é o que vem antes, né? E aí, o que vem depois é também importante, mas é mais como transformar e dar sentido ao que eu já tinha. Acho que é isso. Vou deixar agora a Georgia. Bom, gente, boa tarde. Sabadão aqui no Copan. Meu nome é Georgia. Eu fiquei feliz com o convite, porque faz tempo que eu estou um pouco afastada do mundo da arte, né? Então, de vez em quando eu volto, recebo algum convite. Mas digamos que hoje eu estou mais no mundo das organizações sociais da sociedade civil, né? Que é um pouco mais onde eu atuo nos últimos 10 anos. Mas fiquei ouvindo a Lucera falar e fiquei pensando em muitas coisas, mas eu acho que a primeira coisa de me apresentar, assim, eu acho que tem a característica de eu ser uma, né, descendente de imigrantes sírio-libaneses, né? E aí eu acho que isso se encontra na minha trajetória atual por conta da cidade de Santos, que é onde a gente tem um espaço chamado Lab Procomum, né? Que tem uma residência, tem várias coisas. Eu gosto muito desse meu reencontro com Santos, porque Santos, eu acho que conta histórias, muitas, não só a minha, da minha família, mas de muitas pessoas que vieram para depois compor o que a gente entende por Brasil. Entende mais ou menos, né? Porque é difícil entender, às vezes, o Brasil. Mas se a gente pensar que Santos, né, foi ao lado de Santos, no mesmo litoral, não tem nem recorte, né? Você tem São Vicente, que acredita-se ser a primeira cidade ocupada pelos portugueses, ou invadida, né? Tem até uma estátua lá até hoje, né? Se diz sobre Porto Seguro também, a gente não sabe, mas meio que talvez tenha sido na mesma época, né? É uma cidade, é uma região litorânea, né? Ali. E Santos também tem o segundo maior quilombo do Brasil, que é o quilombo Jabaquara, né? Que, diferente de outros quilombos, tem poucos registros, mas tem uma placa. Tem uma placa lá, Quilombo do Jabaquara, né? E também foi em Santos que, quando a escravidão foi abolida no Brasil, daquele jeito que a gente sabe, mal parado, né? Houve, digamos assim, uma campanha intensa por uma substituição de mão de obra, né? Porque você, digamos assim, acabou com a escravidão, mas não quis remunerar as pessoas, né? Então, e aí nisso começa a vir um contingente de imigrantes, né? E aí você vai cada história, os italianos, né? Os alemães, você tem os japoneses, os próprios. Segundo um amigo, a fonte é um amigo meu libanês, mas ele fala que tem 12 milhões de libaneses no Brasil. E que no Líbano tem 4 milhões de libaneses. Porque o Líbano é desse tamanho, né? A Síria é desse tamanho. A Síria é grande, mas o Líbano é desse tamanho. A gente tem 2 milhões. Então, é um país pequeno, né? Mas
Os imigrantes libaneses chegaram todos pelo Porto de Santos, né, que segue sendo o maior porto da América Latina, né? Que é por onde também sai muito do tráfico de drogas que o Brasil vende, né? Porque o Brasil também domina nesse lugar das multinacionais de tráfico internacional, né? Então, eu gosto de pensar Santos e até essa Mata Atlântica, né? Quantas histórias passaram por ali, né? Inclusive, de não só o quilombo de Jabaquara, tinham vários outros quilombos ali. E, claro, obviamente, antes de tudo isso acontecer, você tinha um contingente gigantesco de guaranis, e tupi-guaranis, essencialmente, né? E aquela região da Mata Atlântica do Estado ainda é a maior região com a maior quantidade de territórios indígenas do Estado de São Paulo, alguns em retomada e alguns com a terra demarcada. Então, você tem uma terra gigante indígena no Peruíbe, que é Passaguera. Você tem terras indígenas em São Vicente, você tem terras indígenas em Mongaguá, você tem terras indígenas já descendo ainda em São Paulo, né, no extremo sul, São Bernardo, ali você ainda tem, que são, digamos assim, aquilo que restou, né, da invasão, né, dos portugueses, etc. E tal. Então, eu sinto, assim, toda vez que eu penso, né, e as pessoas perguntam muito, né, por que vocês estão em Santos? Acho que tem várias formas de responder isso, mas eu acho que tem uma coisa desse lugar do Brasil, que são muitos Brasis, né? Assim, quando eu escuto a Lucera contando esse lugar do sertão, né, eu sempre penso que o Brasil tem mais de 5.500 municípios, né? E eu já trabalhei no governo federal, né? Então, eu trabalhei no Ministério da Cultura. E trabalhar com o Brasil, com o tamanho que o Brasil tem, é um desafio gigantesco, né? Pensar a política pública para um território como esse, que é muito diverso e que implica em modos de vida muito diferentes entre si, né? Então, eu acho que a primeira coisa sobre mim é que eu sempre gostei disso, né? De que o Brasil não é um só e das histórias que o Brasil me ensina sobre as possibilidades de vida. E eu sou uma apaixonada por essa história, não pelo Brasil como pátria, né? Mas pelo Brasil como esse lugar onde muitas encruzilhadas aconteceram e acontecem, muitas histórias de terror, né, e violência, mas muitas histórias de vida, né, e de ensinamentos, de formas de vida, forma de estar. E ainda hoje é assim, né, embora eu acho que há, digamos assim, uma política muito intensa, né, de tentar homogeneizar e tentar aniquilar as diferenças, ainda hoje o Brasil é um lugar muito diverso. E não aquela diversidade que a gente conta a história, né, mas é uma diversidade muito profunda. E isso, para mim, é, digamos assim, o meu maior encantamento. É onde mora a minha grande pesquisa, talvez, a minha grande paixão mesmo, né? E, assim, eu sou jornalista de formação, na verdade. E essa coisa de perguntar, quando você falou da educação sertaneja, eu lembrei da minha filha, que ela fica a cada 5 minutos perguntando: o quê? Por quê? E eu sempre fui essa pessoa e, em algum momento, eu resolvi fazer jornalismo porque eu achei que eu podia validar existir sendo uma pessoa que pergunta, né? Ser jornalista, de alguma maneira, valida a pergunta. Você pode perguntar as coisas que as pessoas não te acham tão folgada, né? Porque você, de alguma maneira, faz isso para viver, né? E acho que isso foi, digamos assim, pautando um pouco a minha experiência. Mas eu também gosto muito de pensar o que faz com que as pessoas se juntem para construir existências partilhadas. Daí também a minha viagem, meu passeio por instituições, né? Me agrada pensar institucionalidades, né? Porque institucionalidades, para mim, são formas de organização coletiva e elas podem ser muito diversas. Então, movimentos sociais são formas de institucionalidades, coletivos, né? Mas também o Estado, né? E também ONGs, né? Que é onde eu ocupo hoje, né? Eu sou diretora executiva de uma organização social. Mas eu acho que me agrada pensar o que são essas institucionalidades e aqui elas respondem. E como a gente mantém essas institucionalidades abertas e aeradas para dialogar com aquilo que ela se propõe a fazer, sempre no lugar
desvelar aquilo que é injusto, o que é invisível, né? E construir mundos, né? Eu acho que instituições e agrupamentos de pessoas têm essa possibilidade de construir mundos, construir outras formas de existir, ou potencializá-las, assim, né? Então, acho que talvez isso resuma um pouco. O Procomum trabalha um pouco nesse lugar entre a cultura e a arte, e organização comunitária, e inovação cidadã, que para nós significa que as pessoas que vivem todos os dias, elas têm soluções criadas, né? Todo mundo tem criatividade, todo mundo tem algo a compartilhar, e a vida, ela é um caminho de construção. Agora, claro, se a gente pensar no Brasil, né, com todas as dificuldades, ainda assim você tem muita experiência e muito conhecimento na vida das pessoas, né? E como é que a gente pensa isso como uma proposta de construção coletiva para um bem viver, para uma vida coletiva melhor, com dignidade, não só com bem-estar, né? Então, um pouco isso que o Procomum vem investigando nos últimos 10 anos, né, que a gente chama de Laboratório de Inovação Cidadã. E aí a gente trabalha um pouco com isso. E aí a gente tem esse espaço bem grande, de 1.200 metros quadrados, que fica ali no centro de Santos, que é uma região da Mata Atlântica, né? Embora São Paulo também seja, né? Enfim, um dia foi. Se vocês já foram no Parque Trianon, MASP, eu conheci um senhor de 70 anos que falou que ele estudava na escola que tem ali na frente, que é o Dante, e tinha bicho preguiça no Trianon. Porque aquilo é resquício de Mata Atlântica, né? O Parque Trianon na Paulista. Mas aí ele contou uma história péssima, que eu, enfim, muito triste, que na verdade ele via os bichos preguiças morrendo eletrocutado, né? Que eu acho que isso diz muito sobre como a gente foi pensando nas nossas cidades também. Mas me agradou saber que uma pessoa que ainda está viva, da nossa geração, conseguiu ver um parque com outros animais, né? Eu acho que, às vezes, a gente esquece que São Paulo é assim, né? Se você for para o extremo sul de São Paulo, dá para passear né? Dá para passear, você parece que você está numa área urbana. Tem várias APAs em São Paulo, né? Principalmente na área sul, né? Parelheiros, Marcilac, tem território indígena, né? Então, acho que é fácil esquecer e pensar que São Paulo é só uma máquina, mas ela é Mata Atlântica também, né? E aqui ainda existem essas histórias. E eu sou super paulistana, né? Nasci aqui, minha família veio do interior, né, de São Paulo, que foi onde a maior parte dos imigrantes sírio-libaneses se permaneceram. E eu nasci aqui, estudei aqui, e aí fiz esse movimento de trabalhar em Santos. Enfim, já trabalhei em Brasília também, mas acho que é isso. Obrigada por esse começo. Eu acho que vocês já começaram, né, a falar aqui nessa nossa primeira palavra, que eu vou trazer para vocês, e depois eu acho que vocês também podem falar um pouco das suas práticas a partir dessa palavra, porque também é uma palavra que atravessa as práticas das três, que é a palavra território. Então, eu entrego para vocês território para a gente continuar essa conversa. Eu fiquei pensando no caminho para cá, né, sobre as palavras que a gente tinha conversado. E território, eu vejo como uma forma de imaginar o mundo também, né? Tem um território que é esse território físico mesmo, que a gente se conecta e a gente está no território, né? Essa importância. A gente vê muitas pessoas falarem sobre isso, né? Precisa estar no território, precisa conhecer o território. Então, a gente vê como estar nos lugares nos ensina ou gera formas de viver, né? Que é próprias dali e que a gente precisa estar lá para entender, né? Mas o território, essa defesa do território, eu também fico pensando como tornar ela mais maleável, porque estar só no território limita, né? Também. Eu acho que a gente tem que defender o território, mas quando criamos ali, então, nossa área de domínio, isso se torna um movimento
que, para mim, né, me parece um pouco perigoso também, porque você deixa de conhecer o que está fora desse território. Então, eu acredito, e aí, já pensando a partir da meu ponto, né, de base, que é pensar o sertão, a educação sertaneja, eu acredito muito no conhecer o território e no se deslocar, né, para além do território. Quer falar? Esqueci. Mas é isso, para a gente se deslocar muito e poder criar essas conexões, né, esses diálogos, assim, mesmo com o nome, né, aqui da nossa fala. Então, que é pensar o Brasil, né, como a Georgia comentou, assim, então um território que ao mesmo tempo tem uma história tão controversa, tão violenta e que não dá para a gente criar um sentido, né, uma síntese do que é, ao mesmo tempo tem, né? Então tem algo que se troca nesse território e tem interações. Quando a gente pensa então o sertão, a Mata Atlântica, o Cerrado, por exemplo, uns meses atrás eu descobri que São Paulo é cerrado, né? É mais cerrado do que Mata Atlântica. Eu tinha esse imaginário de São Paulo, Mata Atlântica. A Mata Atlântica de São Paulo é o litoral. Então, você passa... eu estou fazendo agora, um dos trabalhos que eu estou realizando agora é a curadoria da 4ª Trienal de Artes do SESC, a Frestas, que ocorre em Sorocaba, uma cidade que está 1h30, 2 horas daqui, e é mais cerrado do que Mata Atlântica. Daí eu fiquei impressionada. Eu falei, o quê? Como assim? E porque eu também estava no Cerrado, né? Estava pensando muito no Cerrado nesses 2 últimos anos, porque eu estava trabalhando com uma parceria com o Sertão Negro, né? Então, eu fiquei tanto pensando no Cerrado daqui para lá, quanto estando lá também. Fiquei um semestre lá em Goiânia, né? Entendendo um pouco do que é estar ali, como é viver, né, ali no Centro-Oeste, e se deslocando, né, entender um pouco desse cerrado e também e o sertão também, né, criando todo esse diálogo que para mim, aquela bem puxando a sardinha para esse lado, para mim tudo é sertão, assim, porque São Paulo, Sudeste, foi formado por nordestinos, né? Grande parte vinda do sertão, não só da Bahia, mas de outros estados. Mas o sertão, ele se deslocou através das pessoas para todo o território nacional. Eu fui para Manaus no ano passado também, e aí tem muita presença desses fluxos, né, migratórios do sertão nordestino para lá, para o norte. Então, Brasília foi feita por nordestinos, né, e sertanejos. Então, esse sertanejo que está sempre andando, né, e conhecendo outros espaços. Então, e eu acho que para conhecer outros espaços, também para aceitar essa vida em deslocamento, é perder o medo também. Então, eu acho que território tem a ver com segurança, né? Então, estar no território é mais seguro, né, quando a gente conhece o território. Pode ser também que estar no território que eu não conheço não é tão seguro, né, e nos provoca medo. Então, eu fico pensando também nisso, esse sistema do que é como se manter num território, como sair do território, lidando com essas... com o que ele desperta também no deslocamento, né? E eu acho que o medo tem sido também uma palavra que eu tenho pensado muito, porque na pandemia a gente passou a pandemia, mas muito recente ainda toda essa experiência, né, do que foi ficar 3 anos vivendo essa noção da pandemia, de um lugar que a gente passa a ser o nosso território, passa a ser a nossa casa e passa a ficar ali fechado. E quando terminou a pandemia, antes da pandemia, eu andava muito mais pela cidade, eu trabalhava mais presencialmente,
quase não ficava em casa. Quando a pandemia começou, eu tive que ficar em casa e terminou a pandemia, eu quase não vivo mais a cidade. Eu sei que eu estou falando várias coisas, indo para vários lugares, mas pensando mesmo no território como uma experiência, né, que não está atrelada só a um lugar, mas está atrelada a como a gente dialoga e vive com as coisas. Que pode ser o território macro, mas pode ser esse território micro, que somos nós também, né? Que é a nossa casa. E aí eu penso muito assim, nessa experiência da pandemia, o que foi lidar com o medo. De sair do território, da casa, de estar dentro da casa, e estar isolada no território é assustador, né? Quando a gente estava ali isolada em casa, parece que tudo enfraquece. Então, eu fiquei pensando nessa experiência da pandemia para levar para o macro também, o que é quando a gente está num território que pode ser uma instituição, pode ser a nossa cidade, pode ser o nosso bairro, né, nos adoece, e manter ali também gera segurança, mas gera medo, né? E a Sueli Carneiro, ela fala, né, para que o medo não nos paralise, a importância é que a gente pense sempre no coletivo, porque no coletivo o medo se dilui. Então, se eu estou em coletivo, eu não... pode vir o que for, porque eu sei que ali tem outras pessoas, né? Então, falar sobre território é falar sobre coletividade também, né? Pensando nos territórios, na forma de olhar para o território, para a vida, né? Seja o território macro, seja um território abstrato, que somos nós, a partir de conhecimentos afro-brasileiros ou indígenas, ribeirinhos, né, sertanejos, enfim, essas formas de olhar para a vida de outra maneira, em que você não vive só. Então, olhar para o território a partir, por exemplo, de Xique-Xique, do sertão, é entender que eu preciso, que eu comentei, né, conversar o tempo inteiro com esse lugar e com os seres que estão nele para poder sobreviver. Então, para mim é sobre estar junto também, né? O território não se faz sozinho. Acho que talvez por aí eu fui pensando no caminho para cá, mas eu estou aguardando as provocações de vocês, enfim, para a gente olhar mais para essa palavra que eu acho que tem sido bem presente, né, no campo das artes agora. Eu vou falar de um outro lugar, já que a Lucélia já falou bastante do campo das artes, que é o campo das ONGs, né, do terceiro setor e da filantropia, porque essa palavra é uma palavra muito usada, território, né, e tem uma disputa muito grande quando a gente pensa em recurso, dinheiro mesmo, né. Por exemplo, mesmo agora com a questão das mudanças climáticas, né, tem muito dinheiro vindo para um monte de coisa. E aí eu faço parte de né, organizações como o Procomum, por exemplo, a gente está sempre na defesa de que as pessoas que estão nos territórios tenham soluções, né, e que não precisa, né, vir uma grande ideia, ou assim, essa tendência da gente pensar que a tecnologia vai salvar tudo, né, e aí, enfim. Mas uma coisa que me intriga muito é que nessas conversas fica muito essa coisa do slogan, né? O território tem a solução. Tem um pouco esse lugar, né? E eu falo slogan, não estou julgando, eu acho que é uma frase muito forte mesmo, né? O território tem a solução. E eu tenho pensado muito sobre isso, do que isso quer dizer, né? Que soluções são essas? Eu mesma falo isso muito, né? O Procomum foi todo construído quase nessa assunção, né? Nessa metodologia, nessa investigação mesmo, de que as pessoas... E aí eu gosto de falar a frase de uma amiga minha muito querida, que também foi conselheira do Procomum muitos anos, que é a Bianca Santana, né? A Bianca é uma escritora, pesquisadora, também jornalista. E ela falou uma vez, num projeto do Procomum, uma frase que eu nunca me esqueci. Ela falou assim, como que o Brasil tem 54% da população negra, sendo que o Estado nem o mercado não deu condição nenhuma para essa população sobreviver no Brasil, né? Não existiu nenhuma política de inclusão produtiva, de moradia, acesso à terra. Pelo contrário, né? Você teve
saque, extrativismo, exclusão, né? E até os dias de hoje. E ela fala, então, que isso se dá, o fato de que a população segue sendo maioria, ou seja, a população está viva, com todas as condições que a gente sabe, mas segue construindo, produzindo, né? Porque ela compartilhou entre si as suas soluções, o seu axé, né, as suas soluções comunitárias, né? Ela fala muito da avó dela, que ela acaba de escrever um livro com o nome da avó dela, né, que é a Apolinária, recomendo. E a avó Polu, né, a avó da Bianca, ela conta muito que a avó Polu, assim, morava num predinho, né, e dividia o gás com as vizinhas, né? Então o gás ia indo de casa em casa, né? E isso que é o Procomum, a gente chama isso de comum, né? Por isso que o nome do Procomum é Procomum, né? A gente estuda muito nessa lente da prática política dos bens comuns, do comum, o que significam comunidades auto-organizadas, né? O que significa a gente pensar compartilhando nossos recursos de maneira, né, compartilhada, com o uso da comunicação e da negociação, acima de tudo, né? E, claro, você vai ter a sobrevivência como um elemento importante. A sobrevivência faz com que a gente tenha que se comunicar, né? A sobrevivência faz com que a gente tenha que compartilhar cuidados. Então, hoje, por exemplo, eu vim correndo de uma festa de criança do outro lado da cidade. No meio do caminho, eu liguei para minha mãe, achei que ela... duvidei, falei, acho que ela não vai chegar. Liguei para o meu marido, que estava num evento. Ele chegou, aí no final chegaram os dois. Mas, tipo assim, eu falei, mano, fudeu, o que eu vou fazer? Ficar com a criança? E aí, assim, essa coisa de a necessidade faz você ter que acessar, né, outras pessoas. Então, acho que tem uma coisa que é a necessidade. Mas tem uma outra coisa que é a familiaridade. Isso me interessa muito, né? Como é que você constrói comunidade? Qual que é a diferença entre comunidade e família? E aí eu acho que isso é uma coisa interessante, porque a família ela tem várias construções, mas a construção dominante é uma construção completamente moralista, né, e machista, né, e que serviu para construir uma forma de viver onde você tem uma desigualdade de gênero e raça gigantesca no trabalho dos cuidados. Né? E o cuidado, para mim, é um grande organizador, tanto do que o conservadorismo propõe, quanto do que a gente pode pensar como libertação e autonomia. Porque se a gente pensa que toda a nossa vida é baseada no trabalho reprodutivo, né, e que isso foi completamente invisibilizado, né, inviabilizado, né, desvalorizado, precarizado, enquanto que a gente fica só olhando para o trabalho produtivo como aquele que está trazendo riqueza, né? Agora, se você tira o trabalho de cuidado, não tem nenhum de nós aqui. Ninguém come, ninguém dorme. Se você fica doente, ninguém cuida de você, né? Então, eu acho que essa coisa da familiaridade, né, das relações vicinais dos vizinhos, a coisa do vizinho, né? Elas não são essencialistas, né? Então, acho que eu gosto muito da provocação da Luciara de que não existe uma essencialização daquilo que o território pode trazer, como se o território e a comunidade fosse todo mundo bonzinho. Não tem nada disso. As pessoas são cruéis, elas têm as suas violências, né? A comunidade pode ser um lugar extremamente autoritário, homogeneizador e hierárquico, né? Então, acho que a gente precisa olhar para isso também. Mas, ao mesmo tempo, se a gente pensar que forjar comunidades e reinventá-las, né, a partir de outros paradigmas, é o que sustenta a vida na maior parte dos territórios. Entendeu? Não é o Estado, muito menos o mercado. Não é. Não é o dinheiro. No fundo, não é o dinheiro que sustenta a vida das pessoas, né? E isso me interessa muito, né? Porque se você não olha para as práticas de cuidado relacionais que existem entre as pessoas, a gente está ignorando uma parte gigantesca da vida das pessoas, né? E aí você vai ter 1 milhão de exemplos, né? Aqui em São Paulo, em outras grandes cidades, você vai ter a vizinha crecheira. A vizinha que recebe uma grana mensal para cuidar das crianças das vizinhas. Ou, no caso, né, dependendo, são as tias ou as tias solteiras ou as avós. Né? A gente tem um envelhecimento populacional e tem pesquisas que mostram que há muitas famílias matriarcais, as avós não têm companheiros, cuidam das filhas, dos filhos das filhas, né? E, muitas vezes, com o valor da aposentadoria. Né? E 12% da população de aposentados no Brasil, de mulheres, é a única fonte de renda da casa. Né?
E isso tem a ver com um monte de coisa que a gente está falando, mas também é isso, né? Com essa familiaridade, essa comunidade, essa necessidade e o que sustenta a vida das pessoas, né? E aí para mim, eu gosto de imaginar como seria se fosse diferente, né? Se a gente tivesse, de fato, o cuidado sendo compartilhado entre o Estado, a sociedade, o mercado, a comunidade, a família, né? Se você tivesse mais espaços onde pudéssemos conviver, né? Crianças, idosos, enfermos, né? Pessoas com deficiência, né? Eu vi um vídeo esses dias na China, que a mulher é uma entregadora de rap, tipo rap, e aí começa a chover, ela está fazendo entrega com o filho dela, ela deixa na estação policial, vai entregar e volta, né? Aí estava lá o vídeo, nossa, parabéns para os policiais, porque, sei lá, cuidaram da criança. Mas eu fiquei pensando, puta, que merda. Um, que ela tenha que trabalhar com a criança, né? E dois, que não tem onde... Né? Como é que você constrói essas infraestruturas compartilhadas? E eu acho que isso tem tudo a ver com território, porque o que território é esse que a gente está pensando? Muitos territórios, na verdade, são territórios de violência, de exclusão. As pessoas vão embora desse território por razões, né? Eu não acho que as pessoas têm que ficar, mas por que elas vão embora? O que faz com que elas fiquem, permaneçam ou vão embora? Né? Isso me interessa. Né? Então, assim, essa visão de que, assim, por que Santos? Em Santos não tem nada. Né? Por isso que eu acho muito interessante o Sertão Negro ter aberto um espaço em Goiás, porque também tem essa visão no Brasil que não tem nada em lugar nenhum que não seja São Paulo e Rio de Janeiro. Não há nada acontecendo. Né? E isso é uma visão arraigada, né? Arraigada no setor público, nas pessoas, e que a gente nem percebe. É assim, não há nada. Só que é isso, é uma nação feita de municípios médios e pequenos. A maior parte da população, claro, tirando São Paulo, que é um milagre existencial de 20 milhões de pessoas, né, vive nesses territórios, né, e conta com esses territórios, com essas cidades médias e pequenas. Né? E isso me interessa muito desde sempre, e passou a me interessar mais ainda quando eu fui trabalhar no Ministério da Cultura, que é o que significa você desenvolver política pública de cultura para um país como esse. Né? Por isso que, até hoje, eu advogo muito, não necessariamente pela lei, pela forma como foi implementada, mas pela ideia por trás da política Cultura Viva, né? Que é uma política brasileira, política pública de cultura brasileira, que foi lançada nos anos 2000 acho que 4, 5, né, na gestão do Gilberto Gil, que basicamente fala, né, em vez da gente fazer centros culturais, equipamentos culturais, a gente vai valorizar com recurso, com rede, com tecnologia, com equipamento, os pontos de cultura já existentes no Brasil, né? Que o Gil chamou de doinho antropológico, né? Que é você massagear os pontos brasileiros. E até hoje eu acho que isso é uma visão muito avançada para uma política pública para um país como esse, né? Que é você partir de um pressuposto de que um Estado não sabe tudo, de que equipamento não é sempre a solução, que nem tudo precisa ser serviço que o Estado presta, né? E que não precisa ser sempre essa relação entre o usuário e o Estado provendo, né? Ou um consumidor e algo vendendo. Quais são as outras formas de estabelecer relações, inclusive entre o Estado e a sociedade? Né? Então, o Procomum, por exemplo, advoga por relacionamentos entre público e comunitário. Por que o Estado não pode, por exemplo, remunerar aquela mãe crecheira e fazer uma parceria público-comunitária? Quais são os novos arranjos que a gente pode construir, pensando nessa riqueza de territórios e formas de existir nesses territórios, né? Então, é um pouco por aí que eu queria trazer, porque eu acho que complementa um pouco essa minha vivência também no mundo das ONGs, né? Obrigada. Eu vou perguntar se alguém aqui tem... se vocês querem compartilhar um pouco das práticas e dos pensamentos de vocês sobre o território, em relação ao que elas falaram. Enfim, acho que vocês também estão aqui trabalhando bastante a partir disso. Se anima? Sim, é aberto para todo mundo que queira também fazer perguntas a partir, ou falar da sua experiência a partir também do território.
É, obrigada, muito obrigada, foi muito interessante. Meu nome é Eva, eu sou da Alemanha. Eu sou da Alemanha, meu nome é Eva, muito obrigada para todas essas pontos de entrada, assim. Eu achei muito interessante que eu sou arquiteta de formação, então acho muito interessante o que vocês compartilham sobre o território também. E assim, acho que especialmente um ponto que eu posso fazer a ligação com a minha pesquisa aqui foi quando você falou que como o dinheiro, o mercado não constrói nada como que você falou isso do cuidado e tipo das coisas que fazem que a gente consegue viver de verdade, mas eu acho que do outro jeito ele consegue destruir muito dessas coisas. Então eu estava pesquisando muito a financiarização e da cidade, privatização também. E eu acho que nesse sentido tem uma coisa do território que quando o território chega a ser como um produto quase do mercado, consegue destruir muitas coisas, assim, muitos relacionamentos da vida, assim, da sociedade. Foi isso mesmo, tipo, um pensamento. Acho que eu vou dar depois da... Né? Pode, você. Hola, sí, se escucha bien. Mi nombre es Sinaí, vengo de Venezuela, pero tengo 10 años viviendo en España. ¿Sí me entienden? ¿Se entiende? Un poco más lento, sí, hablo muy rápido y sí. Bueno, primero que nada, obrigada por la intervención y por la conversación, por el compartir de ideas. Mientras estaban hablando, un montón de pensamientos empezó como a explotar en mi cabeza y a entender ciertas cosas sobre el tema de territorio. Mi práctica va mucho del tema migratorio, comunidad, rutas migratorias, todo lo que tenga que ver con este viaje identitario. Y me parece muy curioso que cuando hablan de territorio, en mi cabeza automáticamente como que se fragmentó esto de territorio personal o en el cuerpo, como el territorio en donde te encuentres, en el lugar en donde estés. Quería compartir como algo que me vino a la cabeza de que cuando yo salgo de Venezuela a España, hay una tranquilidad o hay un modo de vivir en España, en Barcelona específicamente, que para mí, o sea, me di cuenta cuando llegué a Brasil, a Sao Paulo, tenía 10 años sin volver a Latinoamérica, y me di cuenta que el caos del territorio me hizo sentir otra vez en casa. Y esto lo estoy procesando ahora, es como cuando estoy allá, la tranquilidad que hay o el modo de vivir tan normativo de cierta manera es una especie de violencia. Hay una violencia de territorio y creo que esa palabra me marca mucho porque vengo de un sitio muy violento también y me parece que es como, vengo de Caracas y es como un pequeño Sao Paulo. Me recordó mucho Sao Paulo y esa palabra violencia, cómo se transforma en un sitio tan, cómo puede ser procesado en un sitio tan normativo y tan tranquilo y cómo el caos de una ciudad literalmente caótica representa tranquilidad. Es como una intersección o una variación, ¿no?, entre el espacio en el que habitas y
y ese sentir. Entonces sería como ese territorio que formas en ti y qué significa realmente territorio y en este caso qué realmente es violencia o qué representa la violencia dependiendo del contexto en el que estés. Algo que, no sé, me vino un poco a la cabeza mientras hablaban ustedes y bueno, muchísimas gracias por compartir todas las ideas. Obrigado. Obrigado pela conversa. Eu acho que esse meu território, ele os séculos passam e território segue sendo o grande foco de disputa, eu acho, né? Acho que território, não importa a agenda, todas as grandes agendas, você olha para a agenda de mudanças climáticas, é sobre desmatar a Amazônia, é sobre onde está o poço de petróleo, é sobre disputar esses territórios, né? Você olha para a guerra da Ucrânia, Gaza, é sobre ganhar o território daqueles países, é sobre tomar aquele território, né? Você olha para a agenda de Big Techs, a grande pauta agora é data centers, aonde eu vou instalar o data center, de onde eu vou tirar água para aquele data center, né? Por mais tecnológica, por mais que a gente tenha a percepção de que não é sobre território, meio que sempre é a agenda que está aí há séculos, né? E a pergunta que eu tenho para vocês é, vocês falam bastante sobre território como um lugar de origem e um lugar de onde eu venho e onde eu estou. Eu queria ouvir um pouco vocês sobre esse lugar do território como destino e como disputa, sabe? Acho que tanto nas artes quanto que ele é ao mesmo tempo o começo e o fim, meio que sempre, né? Então um pouco esse lugar do território como fim, assim, como disputa e como horizonte, enfim. Mais alguém? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Florencia. Bueno, muchas gracias por su conversación, por lo que iban contando. También me iban llegando como muchos pensamientos mientras ustedes contaban de dónde eran y cómo atravesaban ese territorio de donde trabajaron y viven. Yo vengo del norte de Argentina, es un pequeño pueblo que se llama San Carlos y en donde habitan la misma cantidad de personas que habitan en Copán ahora. Entonces, para mí fue muy fuerte llegar a esta ciudad en donde hay millones de habitantes y se relacionan de diferente manera con la ciudad. Y el territorio donde habito no tenemos acceso al agua sana y es un lugar en donde muchas de las formas de vida y de los trabajos se hacen con la tierra, dependen de la tierra, es un pueblo alfarero y el agua no es sana. Y bueno, eso, pensando en esto que hablábamos o que comentaba Sina de cómo se ejerce violencia a través de diferentes maneras, yo estoy investigando hoy el recorrido del río Tieté y cómo está alejado de la ciudad y cómo no tenemos como acceso a ese río o cómo está completamente contaminado y bueno, nada, pensar en eso, en cómo el agua hoy es un territorio casi privatizado completamente o de muy difícil acceso, ¿no? O intervenido para que no podamos acceder a él. Así que, bueno, eso. Gracias. Eu queria ir na linha do que o colega trouxe ali, nessa questão o território, né, como essa visão ocidental da terra, né, muito pautada pelo domínio e por essas fronteiras imaginárias que delimitam um espaço, como a Luciara falou, né, um espaço de proteção e esse olhar de medo para o que está fora, né? E que acho que é uma coisa a ser combatida, né? Pensar não o território em si, mas os biomas da natureza e ter essa visão holística, né? De que é tudo terra, só temos a terra. E
cada parte dessa natureza da Terra compõe o todo. E estar nesse território, muitas vezes, pressupõe um desequilíbrio, né? E não um equilíbrio, não uma busca de equilíbrio. E acho que esse é o problema dessa palavra e dessa lógica, né, que é derivada da realidade que a gente vive, que é uma construção, né, de invasão colonial, né? De não ter esse equilíbrio com o chão, com a terra, né? E essa falta de equilíbrio, a gente busca construir um território ou defender um território em que a gente, através de comunidade, ou quebrar essa comunidade para invadir aquele território, né? Então, essa lógica que eu acho que é problemática, tanto no conceito de território, como ver a terra como um espaço delimitado e não esse todo, como parte de um todo. Acho que é isso. Obrigada também pelas palavras que vocês compartilharam, né, pelos pensamentos. Meu nome é Jaqueline. Eu fiquei pensando muito nessa questão, né, desse território, do processo também de aquilombamento, né? O que é? Como é que a gente trata essa questão desse território e quilombo, que é esse lugar de segurança, talvez, né, que Sinai também traz? Por quê? Né? Quais são os signos? Porque essa segurança do território, se o território é o ser, o território é a pessoa, também tem um lugar daquele signo, daquela identidade. O que é que você tem na sua esfera que te liga, de alguma forma, a outra pessoa? Assim, eu sei que eu conheço os mesmos signos que você, eu frequento os mesmos lugares que você, eu posso não ser do mesmo território que você, mas a minha vivência me faz, de alguma forma, ter uma identidade, uma proximidade com você. E como que a gente pode pensar esse território, que não necessariamente precisa ser fixo, fechado, como a Luciara traz, que, né, você se fechar numa comunidade, você deixa de olhar outras formas de produção, outras formas de pensamento, outras formas de estrutura, mas como a gente se aproxima dessas pessoas que, no caso, né, têm esses mesmos pensamentos, no qual a gente possa agregar, conhecer. Então, como vocês veem essa perspectiva de quilombo e cidade, sabe? Quilombo, pessoas. Existe uma essência de quilombo que tem que ser fechado? Esse quilombo, de fato, ele parte do cuidado e da identidade de uma filosofia, de um pensamento. Foram várias coisas aqui. Eu fui tentando... Então, só o território. Eu fui anotando algumas coisas para ir lembrando do que foi sendo falado, assim. E aí, sei lá, comentasse, mas um desejo mesmo, de, como a Georgia falou, não de responder, né, porque nós também não é nosso papel, mas da gente pensar juntos, né? E aí eu queria pensar numa palavra que a Georgia trouxe bastante, e que aí eu sinto que depois reverberou também para vocês pensarem, dialogar o território, que é comunidade, né? Assim, parece que também falar de território, a gente associa, né, uma ideia de um território comunitário, né? Assim, e aí essa palavra também, a comunidade, né, o território comunitário, também já há um imaginário, né, direcionado a pensar ou populações periféricas ou populações que não estão dentro desse centro do poder, né, como se isso também não fosse uma comunidade. E eu fiquei pensando sobre isso também, sobre como a elite, como a gente às vezes esquece de pensar e falar sobre eles, estudar eles, né? Então, como que essas comunidades, e não, enfim, né, não acho que eles... Me interessa mais pensar o que não é o centro, né? E eu acho, me empolga mais e eu acho que tem uma contribuição mais, mas eu acho também essa armadilha, essa também como a gente pode também isso, né? Não pensar o centro pode ser uma armadilha também vigente, né? Então, como a gente olha também e inclui
essa galera que está no poder também, como entender como eles funcionam, como funciona a dinâmica dessas comunidades, né? Porque, por vezes, a gente pode... E eu estou pensando aqui, gente, estou falando questões, mas eu estou pensando nisso, assim, também, a partir de uma questão, algo que você comentou, que ela trouxe aqui no início, questão do dinheiro, né? Que aí parece que o dinheiro dentro desse centro, ele funciona, fora ele não funciona. E aí eu fico pensando sobre isso, assim, algo que eu... Diogo. O Diogo falou, eu ia falar Diego, eu erro o nome dele. Diogo trouxe que, para mim, eu acho que a questão é essa falta de equilíbrio, né, que a gente tem no mundo, que a colonização, a exploração trouxe, né? Então, por que o dinheiro não funciona, ou a gente acha que não funciona, né? Porque talvez seja uma ideia, ou seja, algo que está institucionalizado para a gente ter uma noção de que não funcione ali, porque não é para ele estar ali, na nossa lógica, né? É para ele estar no centro. No centro parece que ele funciona, né? E ele não funciona lá, porque o que funciona no centro são formas violentas do dinheiro, né? E aí fico pensando nisso, como transformar também as relações com o dinheiro. E sou anticapitalista e não acho que o dinheiro e essa forma que a gente tem, né, de economia seja boa para nós, nem enquanto sociedade, nem planeta. Mas se ela existe, se ela está aí, como que a gente transforma também a presença desse dinheiro fora dos centros? Como ele não passa a ser também só um vilão e ele vira algo que é também direito dessas pessoas lidarem com ele. Então, fico pensando sobre esses conhecimentos que são negados. E falar sobre dinheiro é um conhecimento negado para as populações que estão ditas à margem, né? E eu acho que tem iniciativas como que vocês estão fazendo, né? Que eu acho que podem ser pensadas. E eu acredito muito na ideia da museologia comunitária, né? Em propostas que têm acontecido de museologia comunitária, também de turismo comunitário, de base comunitária, que tem repensado a forma de presença do dinheiro e o quanto é importante ter dinheiro nesses territórios. E o quanto cria também emancipações, né? Então, não sei se tudo é sobre sobrevivência, mas é sobre vivência, né? Então, a gente não quer estar só sobrevivendo. E aí, sem o dinheiro, a gente precisa da vivência, né? Não que o dinheiro é o que traz isso, mas é preciso isso também, assim. E aí essa experiência, né, que eu tive também nesses 2 anos com o Sertão Negro foi me aproximar do Quilombo Calunga e do projeto que eles têm lá de turismo comunitário. Então, o Quilombo Calunga está no norte de Goiás, na Chapada dos Veadeiros. Se eu não me engano, são 32 comunidades, né? E uma delas decidiu, enfim, ser a base do turismo comunitário. E aí eles geram ali naquela comunidade, que é o Engenho 2, né, uma forma de lidar com essa entrada desses sujeitos externos, né, o turista que vai, de uma maneira em que você tem que primeiro chegar e entender que território é esse que você vai, tem uma base de recepção assim desses valores, e depois o valor arrecadado é distribuído para as comunidades, né, de forma que eu acho, né, enfim, igualitária ali. Mas essa presença do turismo lá, por vezes eu estando lá, eu vi e achei muito violento algumas coisas. Então, tem que lidar com essa violência constante, mas
a partir dessa iniciativa do turismo de base comunitária, eles conseguiram, enfim, instalar iluminação em alguns territórios, algumas casas que ainda não tinham. Então, eu fico pensando também como o dinheiro pode ser pensado de outra forma, não a partir do acúmulo individual, do capital, que é o que a gente vê dentro dos centros, né? Mas é como nós também podemos pensar esse dinheiro de outras formas, assim, lá para o Quilombo, no caso do Calunga, né, teve uma importância grande, e aqui também no sul de São Paulo, eu fui recentemente visitar os quilombos do Vale do Ribeira, também é um dos maiores territórios, né, que eu acho que se estende até Santos, e eles estão começando a fazer também esse processo de turismo comunitário lá. Então, eu acho que tem caminhos, né, para se pensar, e eu acho importante falar sobre dinheiro fora dos centros. Mas aí a gente talvez não reproduzir, mas pensar outra forma. E aí tem a ver com as disputas, né? Eu acho que a disputa não é, para mim, disputar o território ou disputar os lugares. Não é sobre querer reproduzir ou querer estar no lugar que eu não estou. É transformar essa forma de estar. Então, eu acho que a gente está disputando narrativas, mas não para reproduzir a mesma lógica dessa narrativa, só que com outros nomes e outras formas. Mas é mudar a forma de ver, né? Porque aí é a cilada também que foi colocado, né? Se a gente propõe lugares numa ideia da disputa, da conexão, e a gente vai lá e reproduz as violências, não tem nada de novidade aí, né? Então, assim, acho que é falso. Então, vai ser uma mentira, né? Eu acho. Então, aquilombar para reproduzir uma noção de sociedade de poder, eu acho que não é a ideia de quilombo. Aí a gente entendeu mal como é a proposta do quilombo. E não que o quilombo foi perfeito também em sua origem, né? Eu acho que tudo tem essas contradições, assim, mas não tem como a gente não, talvez, ser transparente, né? Ou imaginar, ou buscar outras formas. Enfim, fiquei pensando por aqui nessas questões, e eu gosto de uma frase, lembrei de uma frase da Brisa Flow, aquela uma música chamada A Treta é sobre o Território. Assim, eu acho que é isso. A treta é sempre sobre o território, como vocês colocaram, assim. Seja o nosso, seja esse amplo, a gente está tretando o tempo inteiro sobre isso, disputas, né, territoriais. Assim, e eu acho que sobre a grande treta, para além do nosso, é o território físico mesmo, porque a gente precisa dele para sobreviver, né? E numa lógica capitalista das guerras, o território vira poder, né? Eu estava falando com umas amigas na semana retrasada, num seminário, e a gente estava falando sobre a Palestina, né? Assim, o que é? Qual é o desejo ali? Não é o território, né? É o território porque, se é o território, por que não deixa as pessoas saírem? Né? Por que prendem? Estão prendendo, né? As pessoas elas não têm como sair de lá, né? Elas não podem sair nadando, elas não podem sair, não tem uma rota, elas não pode chegar comida para elas. Então, também não bombardeiam tudo e matam, né? Então, é sobre a terra, é sobre uma perversidade, é sobre um poder em poder ir torturando, é sobre o que é, né? Pensando assim nessas brigas territoriais, assim, ou lá o caso dos Yanomamis também, né? É sobre o garimpo e o desmatamento na Amazônia, assim.
o desejo é o quê, né? É desmatar, é só isso, é poluir o rio, né? E aí você não tem mais como nem beber, não tem nem água para beber. E eu não sei, assim, acho que tem essa briga, né, sobre as riquezas, sobre a terra, assim, tem uma perversidade também, um desejo de ver a destruição, né, que prazer era esse também, de deixar os Yanomamis isolados e vivendo naquelas condições. E o governo contribuiu também para isso, né, o nosso antigo governo. Eu fiquei pensando também sobre essas violências que a gente sente, essas violências que estão acontecendo e a gente também convive, né? Porque não é o meu território, porque, né, você estava falando, né, às vezes a gente pensando muito sobre a nossa origem, né? Aí quando então não está me afetando, não sei, né? Então, sei lá, não que a gente vá solucionar as questões do mundo, mas é como esse reconhecimento passa a ser para além só né, me identifico e me aquilombo, e isso me importa, o resto não me importa. Não, enfim, né, como eu me importo para além de mim, para além dos meus, para além e também com os meus, né? E aí eu pensei aqui também, né, essas identificações com os lugares que a gente tem de origem. E acho interessante que eu me reconheço em Xique-Xique. Eu vou para lá e eu tenho a sensação que você trouxe, né, de que eu nunca saí de lá. Aí vejo as pessoas andando na rua e falo, nossa, isso aqui é tão... E eu vivi lá até os 6 anos de idade, né, então um pouco tempo desse início da vida. E lá em Mauá, que eu passei muito mais tempo, quase 15 anos, eu volto agora, minha mãe mora lá, né, minhas irmãs, eu não me reconheço. É como se eu nunca tivesse... E não é uma falta de conexão com o lugar, assim. Eu tenho muitos amigos, eu tenho elos afetivos, mas eu vou para lá, eu sinto que eu não sou de lá, mas não tenho... Às vezes eu não consigo conversar muito bem, assim, não sinto a vontade mais, né? E aí eu fui pensando assim, por que eu perdi, né? O que aconteceu? Será que eu... E aí a gente vem a autocrítica, né? Pensando, será que eu colonizei também, né? Me aculturei. Agora, meu corpo já não dialoga mais com o território periférico. Será que eu perdi os códigos? Mas com outras periferias, eu moro na Zona Leste aqui de São Paulo. Eu me vejo, eu não cresci lá, mas parece que eu sou de lá, e Mauá não. Então, eu não sei também como surgem esses símbolos que ficam e os que vão, né? Porque também são importantes. Talvez eu não tenha que me conectar mesmo com lá. E não porque não me conectar seja um abandono ou uma rejeição a pensar um território periférico, né? Um território que me acolheu durante muito tempo. Talvez seja porque esse é um movimento da vida. Eu não tenho aqui... Tem lugares que a gente entra e sai, e eles desaparecem na nossa vida também, né? Talvez tenham esses lugares que a gente... Não porque não tenham sido importantes, mas porque não geram, né, uma permanência. Não sei, fiquei pensando por aí, assim, na importância, talvez, de falar sobre essa questão que é a falta de equilíbrio nas coisas. Isso, para terminar, assim, das ideias que foram vindo, dessa relação entre nós, micro, né, e um mundo macro, eu lembrei, queria citar aqui o trabalho da Linga, que é uma artista cearense, lá de Fortaleza, Linga Cássio, que ela tem uma obra, eu não vou lembrar o nome,
Mas é uma pesquisa, né, na verdade, se desdobra em várias obras, que ela pesquisa a febre como um sintoma de comunicação do corpo, né? Então, ela passou por um período que ela ficou muito enferma, e essa febre, o corpo esquentou, né? Esse desequilíbrio da temperatura foi sendo a forma de comunicação de que algo ali dentro, internamente, não estava funcionando bem. E ela teve uma febre de mais de 40 dias, uma hiperfebre. Assim. E aí ela pensa a febre como o aquecimento global também, né? Então, as nossas formas de comunicação, nosso corpo se comunica de uma forma muito parecida que o planeta se comunica. Então, ela vai falar disso, né? Como o aquecimento global é uma febre, o planeta está mudando a temperatura para avisar alguma coisa aqui, né, interna, e aí essa pode ser uma febre de século, uma febre que vai só aumentando, né? A gente vivendo dentro, nós somos os seres, né, vivendo dentro dessa febre, e essa grande febre vai matando, né? Como ela percebe que já lá em Fortaleza, muitas dos corais, né, ali de alguns seres marítimos, porque a temperatura da água do mar está subindo, então são seres que já estão morrendo, né? Então o mar está em febre, a temperatura da água está subindo, é o clima, né? Aqui as temperaturas cada vez mais altas, é a atmosfera, então estamos dentro de uma grande febre, né? E aí eu lembrei desse trabalho dela, que somos nós também, como lidar, como a gente vai medicar esse momento. Não, eu fiquei pensando no que o Diogo falou sobre terra, né? E também o que o Pedro falou. Assim, para mim, eu não tenho como negar que quase, assim, para mim tudo é sobre política. Assim, é como eu olho o mundo, né? É a partir desse lugar, assim. E eu acho que tem uma coisa, né, Diogo, assim, que alguns pesquisadores vão chamar do antropoceno, né? Quando a gente vai falar de território, a gente pensa nos seres humanos, né? Normalmente, assim. Acho que agora a gente tem ouvido mais falar de biomas, tal, mas é interessante porque a gente vai ter de tudo na sociedade. Aí você tem gente que vai para o outro lado, que é pensar em conservacionismo sem as pessoas, né? E aí uma colega estava me contando dessa coisa do crédito de carbono. Eu acho que é na Tanzânia, que estavam assim deslocando populações inteiras para comprar fazendas para reflorestar, para vender créditos de carbono, né? Então você vai estar emitindo carbono, né? Tirando, digamos assim, né, melhorando a emissão de carbono, mas você está desplaçando as pessoas, né? Então essa coisa que é muito desequilibrada, né, que para mim tem totalmente a ver com o quanto que o sistema, aí cada um vai chamar de uma coisa, né, mas para mim é um sistema neoliberal, digamos assim, que a gente vive, né? Ele não é só um sistema econômico, ele é uma forma de organização e é uma forma de pensar, existir no mundo, né? Assim, e é um sistema cultural, de símbolos. Por isso que eu acho que a arte é tão importante, sempre será, né? A cultura, porque tem uma forma da gente enxergar. Quer dizer, então essa é a nova lógica, né? Lá atrás, quando eu comecei a ver essa coisa de transição energética, eu falei, fudeu, né? Porque isso aí vai ser sobre uma corrida tecnológica, de inovação, que não tem nada a ver com pessoas. Aí, às vezes, a gente tem que voltar para defender as pessoas, mas aí, quando a gente está defendendo as pessoas demais, você fala, mas não é só as pessoas, né? Tem todo o resto, né, dos seres viventes, né? E aí eu acho que, para mim, os maiores ensinadores disso são os povos tradicionais, que não são só os indígenas, né? São os ribeirinhas, os quilombolas, os caiçaras, né? Santos tem caiçara ainda, gente. Tem uma ilha chamada Diana, em Santos, que é uma ilha de pescador, entendeu? Do lado do porto, entendeu? Que o porto acabou com a atividade econômica deles, mas eles são 4 famílias que vivem numa ilha há séculos, entendeu? Então, existem vários modos de vida do mundo que não é só sobre, né? Mas eu acho que essa coisa dos povos originários, povos que... E eu acho que mais que isso, são povos que têm a sua vida imbricada com a natureza,
que deu origem a uma outra cosmovisão. Aí eu acho que a gente não está nem falando só de ideia, nem de visão, a gente está falando de outras ontologias e cosmologias. Isso me interessa mais do que qualquer outra coisa, porque daí significa a gente pensar a partir de outras referenciais, assim, sabe? E aí, justamente, é assim... o Pedro, para mim, resumiu bem, que é essa coisa assim, no final das contas, não é só uma... Assim, eu entendo o que a Sara falou, concordo super, mas eu acho que tem mais do que uma disputa narrativa, uma disputa violenta de morte e vida, né, nos territórios. Então, muitos dos lugares, hoje, é sobre morte e vida. E aí, quando as pessoas falam, né, é um pouco o que eu falava antes, né, que o que a necessidade pode gerar ou não, que é assim... a coisa do marco temporal, por exemplo, né? Você viu uma organização política dos indígenas no Brasil histórica, né? Que tem a ver com assim, eles sabem o que vai acontecer, porque já acontece. Se isso passa, entendeu? Isso vai ser, digamos assim, a institucionalização do que já existe no Brasil desde sempre, entendeu? Porque mesmo com terras demarcadas, você tem disputa territorial, grilagem, e isso não é só no Brasil, isso é um fenômeno global. A grilagem e a milícia é um fenômeno global, né? Assim como o extremismo religioso, né? Acho que tem algumas coisas que são de fato fenômenos globais. E acho que essa coisa da grilagem do extrativismo, da disputa de terra, né, não acontece só no Brasil, mas no Brasil acontece muito. É pela fronteira agro, é pelo narcotráfico, é pela milícia, né? São várias coisas. E aí eu acho que assim, a hora que a gente vai entendendo a complexidade das disputas que acontecem em determinados territórios, por exemplo, tem minério, é madeira, né, é garimpo ilegal, é muita coisa, né, por exemplo, no território da Amazônia, a fronteira agrícola, né, pecuária, soja, é muita coisa. E aí você vai pensar, puxa, eu não posso ser ingênua, né, no meu discurso sobre território. Eu acho que defender o território é defender também acesso à terra, entendeu? É defender reforma agrária, entendeu? Defender território é também defender macropolítica, sabe? Não é só sobre micropolítica. E eu acho que aí está um pouco, às vezes, um efeito meio ruim para a gente. Eu estava até chorando outro dia com meu marido. Falei assim, ninguém leva a sério falar sobre território como se isso fosse uma questão menor. Como se isso fosse coisa de gente fofa, sabe? Você quer defender o território, comunidade. Mas assim, isso defender... do que a gente está falando quando a gente está falando sobre território, entendeu? A gente está falando onde as coisas acontecem, entendeu? É onde o data center, é onde Belo Monte chega, entendeu? E aquelas pessoas ali, protestaram contra Belo Monte, tiveram que sair de Belo Monte, assim, é uma energia renovável. Então, você vê, a contradição é muito gigante, porque a gente não está nem falando de combustível fóssil, a gente está falando de uma energia limpa. Mas essa energia limpa gerou o quê? Não só para as populações que viviam ali, mas para aquela terra, né, com aquela coisa gigante no meio. Aí você vai falar, desenvolvimento econômico. Então, eu sinto assim, é um tema tão complexo que eu acho que assim, qualquer tentativa de essencializar, simplificar, né, vai dar errado, né? E acho que isso não é só para quem está no poder, para a gente também que é ativista, assim, eu acho que também essencializar é parte do problema, né? Eu gosto do que você fala dessa coisa do eu gosto muito de ter essa conversa franca, de falar, gente, assim, vamos combinar que viver em comunidade é um trabalho do cão. É muito difícil, né? A gente sabe de vários problemas que tem ainda, né, em várias comunidades tradicionais, por exemplo, de machismo, hierarquia, violência contra a mulher. Então, eu acho que também a gente pensar que não paramos no tempo e nem eles querem parar no tempo. Então, você tem disputas dentro das próprias sociedades. Você tem mulheres quilombolas se organizando, você tem a Associação das Mulheres Indígenas. Eu conheço um monte de indígena que está conseguindo mudar a política das suas aldeias. Eu acho que essa coisa, assim, a gente não pode cair nem na coisa de querer essencializar, como indígena é bonzinho ou ruizinho, quilombola é né? Assim, eu não acho que não é por aí, porque o ser humano não a gente é complexo, a gente é contraditório, né? Eu acho que a gente tem um monte de coisa dentro da gente. Então, eu gosto de partir desse lugar. A partir desse lugar, daí a gente pode conversar sobre o que é que a gente está querendo avançar juntas, aprender, né? Transformar. E aí sim, a narrativa, eu acho que eu tenho pensado muito sobre isso. Assim, a narrativa, para mim, eu acho que ela tem que vir desse lugar, do lugar material da vida das pessoas. Porque, para mim, especificamente, o lugar que eu ocupo hoje, o trabalho que eu faço, tem uma parte que é
muito material da vida das pessoas, entendeu? É assim, é ter onde morar, né? Acho que tem uma coisa assim, a disputa não é só no rural, né, urbano. Você tem um gap de moradia gigantesco na maior parte das cidades, né? Santos, por exemplo, você não tem nem sequer uma secretaria de planejamento urbano. Não tem. Não tem, entendeu? Não existe. E é uma cidade que não tem para onde crescer, porque é uma ilha, né? Na verdade, Santos é uma ilha. E aí você tem a maior palafitas da América Latina, né, que pegou fogo mês passado, que é o Dique da Vila Gilda, né, zona noroeste de Santos. E um monte de prédios subindo na orla, né, num preço altíssimo, equivalente a São Paulo. Então, a especulação imobiliária, ela também se dá na disputa local, né, da exclusão das pessoas do acesso a direitos básicos. E aí eu acho que a gente não tem só a coisa do turismo básico comunitário, a gente tem, por exemplo, os movimentos de moradia, com cooperativas de moradia, né? O MTST mesmo aqui, o MSTC, né? A Ocupação 9 de Julho, por exemplo, eles têm cooperação com Minha Casa Minha Vida, né? Você tem cooperativas de moradias populares, agora você tem, por exemplo, o Fundo FICA, que tem feito moradias populares, né? Também... Então, eu acho que tem várias dessas experiências, e mesmo na Amazônia, produção de mel, produção de castanha, tudo cooperativa, associativismo. Acho que são formas produtivas de pensar, né, que vem junto o trabalho reprodutivo. Que aí eu acho que tem essa coisa mesmo de uma organização que leva em consideração as particularidades daquele território, né? Então, eu acho que tem várias saídas. E talvez a maior missão do Procomum seja essa. Assim, o que a gente fala não é assim, ai, galera, vamos viver de amor. Né? É tipo assim, quais são as outras formas, da gente resistir, porque eu acho que tem uma parte que é resistir, disputar na arena política, e tem uma outra parte que é produzir existência, né? E produzir materialidade. Acesso à moradia, né? Acesso a comida de qualidade, né? Então, assim, apoiar cooperativas orgânicas, né? Agroflorestas. E sobre isso você tem 1 milhão de experiências que funcionam, claro, em pequena escala, mas que podem ser replicadas, inclusive são replicadas em São Paulo. Então, assim, é uma cidade caótica, mas que também produz muitas soluções interessantes. E aí eu acho que essa coisa das comunidades, onde você se sente bem, onde você não se sente bem, também tem a ver com isso, eu acho, sabe? Quais são os valores sendo construídos aqui? Quanto que eu posso produzir ou reproduzir aqui, né? E eu acho que meu grande, digamos assim, minha grande paixão é comunidade, colaboração, tudo isso, né? Viver com o outro é algo que a gente precisa praticar, não é dado também. Assim, essa coisa de que assim, basta estar em comunidade que os seus problemas se resolverão, eu acho uma falácia, entendeu? Assim, quantas vezes a gente não viu isso desmoronar e fazer o efeito oposto, que as pessoas falarem, nunca mais quero estar num coletivo, né? Nunca mais quero estar em comunidade. Porque eu acho que a gente parte desse pressuposto como se isso fosse resolver e não resolve, porque está dentro do mundo, né? Eu acho que é o contrário, para mim, né? Na nossa prática no Procomum como é que a gente constrói formas de desenhar infraestruturas que favoreçam a colaboração, né? E a alteridade. E aí, para mim, o cuidado entra como uma grande infraestrutura, né? O cuidado. E aí, por isso que a gente desenvolve muita coisa em relação a essa agenda de cuidado, seja ela como direito, como política pública, seja ela como ética, né? Seja ela como ferramenta política mesmo, de mediação, de sustentação de nós mesmas, da nossa relação com a terra. A gente lançou ontem uma chamada sobre cuidado e clima. Então, pensar o que tem a ver cuidado com, né, com os biomas, os territórios. Enfim, então é uma grande investigação nossa, porque eu acho que é muito o que sustenta as relações, e não só as relações humanas. E que é possível que a gente vá construindo formas de existir juntas, aprendendo, como se isso fosse uma pedagogia. Né, mesmo, uma pedagogia de aprender a viver juntas, porque eu acho que isso não está dado. A gente não aprende a viver juntas, a não ser que você, de fato, né,
tenha nascido num contexto onde isso é essencial para a sua sobrevivência. Mas a gente não aprende a viver juntas, né? E como a educação está hoje, né, dependendo do que acesso você tem aqui, escolas, muito menos, né? Muito menos. Então, onde que a gente aprende a viver juntas, né? Como que a gente pode transformar isso numa pedagogia, numa construção? Então, eu acho que isso é uma pergunta que me move muito, assim, e que me interessa muito de pensar, inclusive quanto pesquisa artística, de pensar futuros a partir desse lugar, né? Como seria se isso fosse, né, um valor desde sempre, né? Uma coisa que eu penso muito, assim. Acho que é isso. A gente está chegando meio no final já assim da nossa conversa. A gente tinha outras 2 palavras que a gente vai deixar para uma segunda conversa, mas que eu acho que elas apareceram aqui, que era a palavra entre e a palavra cura, que a gente fez inclusive uma homenagem a Nilco, que voltou, que é sanación, e que eu acho que a palavra sanación tem um outro poder, assim, além da cura, né? Mas eu acho que ela foi aparecendo aqui, ela vai aparecendo também esse espaço de cura do próprio território, de compreensão desse território, dessa formação de comunidade, dessa possibilidade de pensar a comunidade, ou repensar a comunidade, ou reestruturar, é também uma forma de cura, né? De cura do próprio território, de cura da própria comunidade. Eu acho que a ideia de território aqui, ela apareceu também nesse lugar do entre, o fora e o dentro da casa, né? Assim, essa institucionalidade também, ela aparece. Então, eu fiquei feliz que, no fim, a gente percorreu as 3 palavras sem trazê-las exatamente. E eu acho que a noção de território, ela atravessou tantos lugares, e eu tenho a sensação de que a gente poderia ficar aqui e continuar falando sobre eles durante horas, né? Antes de fechar, eu queria dar a oportunidade, se alguém mais quiser falar mais alguma coisa, se a Luciara quiser falar de novo aqui, se alguém mais quiser trazer outra coisa a partir dessas, enfim, da continuação da conversa, né, que na verdade não foram respostas. A conversa ficou ótima. Cada vez que alguém fala, começam a surgir novas questões. Não, mas eu queria só fazer uma provocação também a partir da fala da Georgia, que é, né, o território está em disputa, e esse território político e físico, né, a gente está falando da vida mesmo das pessoas. E é isso, né, muitos grupos sempre estão aí há anos na luta e disputando territórios e sobrevivência e vida. Mas aí como a gente sai também de uma responsabilidade só dessas pessoas, né? Só dessas comunidades brigarem, assim. Porque elas são também uma continuidade também da violência, que é deixá-las responsáveis por lutar e brigar, né? A gente cansa. Às vezes, eu falo, gente, às vezes eu não entro em algumas discussões ou em alguns pontos que eu falo, eu já estou cansada de lutar também, sabe? Como a gente compartilha e equilibra também a briga e a treta do território, né? Porque é isso, como as populações indígenas, né, estão aí lutando. Como que nós lutamos, não geramos como responsabilidade deles, né? E como nós lutamos juntos, assim, como nós olhamos, né, para os ribeirinhos, seja para os quilombolas, caiçaras, seja para a nossa, uma luta, façamos disso uma constância na nossa atuação, né? E não sei, é uma provocação, assim, como a gente compartilha também a luta e não projeta, né, no outro. Acho que é uma questão. E acho que era isso que eu queria deixar de provocação para nós. Então, vamos, né, fazer esse olhar também das lutas territoriais, das narrativas, né, como responsabilidade coletiva.
e como a gente transita por esses lugares também, né? Por exemplo, lá em Xique-Xique, eu já convidei várias pessoas, artistas, curadores aqui, para irem lá para visitar a cidade. As pessoas não vão, né? Voltamos aqui à conversa inicial, né? Então, como legal falar ou pensar outros lugares, mas será que elas estão dispostas, assim? Né, o mundo das artes está disposto a sair dos centros, né? As pessoas estão dispostas a saírem de São Paulo? Não estão. E nem para Santos, né? Sim, falando, nem para Sorocaba, assim, que agora estou fazendo também o projeto aqui há 2 horas, assim. Você fala, as pessoas acham, não, é muito longe. Ir para a Zona Leste, não vou, assim. Esses dias alguém me falou que o Sesc Belenzinho é conhecido como Sesc Bem Longinho. E assim, está a 15 minutos, são 4 estações a partir da Sé. Então, o que significa também esse, né, longinho, ou esse deixa lá, enfim, né, fica como uma questão distante. Sei lá, coisas para a gente pensar. Assim. Boa. Não, já falei demais. É uma boa lição de casa. Voltar e pensar nas ações que a gente pode fazer nos territórios para além do nosso próprio também, né? Para além desse... Sim, está disposto a fazer. Sim. Não, se eu for pensar no território, as pessoas que acessam o Complexo Copan, entre a sorveteria, megafauna, é um território, mas para a pessoa com a rua, se for na 24, já veio outro território. As pessoas que quanto menos dispostas a acessar atravessar portas não é nem tão longe, é como vocês olham, né, também está no setor, e aí a gente vai tomar a coisa da bolha, né, de onde você. E tem a ver com deslocação. Eu acho que deslocamento nunca é confortável. Então, assim, até onde você está disposto a se colocar num lugar de desconfortável, de ambiguidade, né? Em nome de quê, né? Eu acho que tem a ver com isso, assim. E é muito interessante, assim, Santos é 1 hora de São Paulo. Na minha casa até o meu trabalho, porque eu não moro lá, eu moro aqui, sempre morei, né? Vai fazer 10 anos que eu fundei a organização Contra as Pessoas. A gente não tem só projetos lá, a gente tem muitos lá, mas a gente tem outros lugares, mas eu vou ao trabalho de carro, né? Então é 1 hora, mas assim, é longe, né? Mas, por exemplo, a galera está disposta a pegar 8 horas de trânsito para ir para o litoral norte, né? Então que tem a ver com isso, assim, para que você vai, para onde você vai, o que você está aí buscando, né? Enfim. Obrigada. Mas, obrigada, gente. Muito obrigada. Resistimos, sábado à tarde. Foi ótimo, obrigada.